Pai, obrigada, Pai, por Tauana. Obrigada, Pai, pelo coração, Pai. Obrigada porque o Senhor tem levantado Tauana com a voz profética nas nações, uma voz profética para o Brasil. Pai, obrigada pelo que o Senhor tem feito em Campinas. Obrigada, Pai, pelo que o Senhor tem feito em Recife. Obrigada, Senhor, por esses jovens que têm sido inspiração, Pai, nas nossas vidas. Muito obrigada pelos que eles têm gerado no altar. Obrigada pelo que eles falam através do que eles tocam, do que eles pregam, do casamento deles. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos. Que mais uma vez a tua filha transborde dessa graça imensurável que ela tem bebido. Que mais uma vez ela possa ser esse canal. Guarda Jonatas, guarda Davi e Alice, protege, Senhor. Leva ela de volta, Pai, em proteção, guardada. E obrigada por tudo que a Farol derramou aqui no Nordeste. E que essa última noite seja uma noite de alegria e de celebração. Que a tua filha seja uma gazela graciosa, que vai subir nos lugares altos, declarando as boas novas do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, filha. Te amo. Te amo tanto. Te amo tanto, filha. Boa noite, família. Que honra estar aqui novamente podendo compartilhar a palavra. É gostoso, é que nem você chegar na sala de casa com pessoas que você ama, botar aquele bolinho quente, um chazinho, um cafezinho e poder falar do que você mais ama, que é o Senhor. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Até brinquei, hoje eu estava conectada online, com o culto acontecendo, e todo mundo subiu para contar um pouquinho do que viveu aqui na missão. E todo mundo dizia assim, a gente chegou lá na família 61, parecia que a gente estava em casa. Estava todo mundo lá, a gente se sentiu parte, a gente fez amizade. Tem duas crianças que foram embora chorando, que vieram também, senão eu vou perder meus amigos que ficaram em Recife. E a gente brincou, disse, olha, você acha que é só o nordestino que é rápido e intenso? Os paulistas da Farol também são amores intensos. E eles ficaram brincando, e um deles hoje estava falando lá, compartilhando a experiência, ele disse, eu me senti na própria Farol 61. E eu disse, gente, eles já criaram o próprio nome. Falaram da aula que receberam e como entender o chamado profético de Recife mudou a vida deles. Então eu quero dizer a vocês que a sua história, o que você vive com Deus, anda pregando por aí para aqueles que passam nesse lugar. Então nunca duvide do que Deus pode fazer quando um povo se reúne com uma missão, uma visão e valores inegociáveis. Hoje havia um povo lá em Campinas falando sobre vocês e como as suas vidas impactaram a vida deles. Eles brincaram, nossa, a gente chegou lá achando que ia compartilhar o trabalho que a gente fez, mas na verdade a gente saiu abastecido de tudo que essa terra carrega. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês que fala um pouco sobre emoções. Mais cedo eu estava no telefone, no FaceTime com meu marido e Alice querendo falar. E eu tentando resolver algumas coisas com ele. Papai. Você está em casa? Você está fazendo o quê? E perguntou do cachorro, e perguntou do gato, e perguntou de tudo. E depois de um tempo eu terminei de resolver o que precisava. Eu disse, beijo, amor, tchau. E ela, tchau, amor. E eu desliguei o telefone. Ela olhou para mim e começou a chorar copiosamente. Sabe aquele choro sofrido? E eu olhei para ela, o que foi, filha? Você desligou o telefone. Eu queria falar com o papai. Eu disse, filha, você falou com o papai. Mamãe falou com o papai, agora papai vai para a reunião, eu vou brincar com você. Ela, eu não sou mais a sua melhor amiga. Eu disse, Alice, ela, não quero mais. E virou de lado com aquela bochechinha rosa pendurada. E começou a me ignorar. E toda vez que eu falava com ela, ela olhava para mim e fazia, você não é mais a minha melhor amiga. Houve uma polvorosa ali dentro dela, um turbilhão de emoções que ela não conseguia expressar. E eu virei, filha, você está com saudade do papai. Aonde é que você sente a saudade? É aqui? Ela você não é minha amiga. E ela estava bem indignada comigo. Eu perdi a amizade dela rapidamente. Foi só desligar o telefone com quem ela queria falar. E naquele momento eu tive que pensar bem, eu sou a madura da relação. Porque eu estava quase dizendo para ela, eu também não sou mais sua amiga.
A gente aprende a lei do talião, né? A gente estuda isso, história na escola, olho por olho, dente por dente. Alguns de nós ouviram em casa, se chegar apanhado, apanha de novo. Alguns ouviram, filho meu não apanha. E nós fomos absorvendo entendimentos errados sobre a nossa maneira de lidar com as nossas emoções. E nós fomos ficando conflituados com... Minha gente, eu sou meio TDAH, agora eu perdi onde é que eu estava. Jesus. Aqui, ó. E aí, nós vamos aprendendo esse jogo de emoções, essas situações, a gente vai vivendo a toque de caixa. A gente vai respondendo e reagindo ao invés de agir. Naquele momento eu olhei para ela e me lembrei do que Jesus faria e disse: olha, Alice, você pode não ser minha melhor amiga. Eu não posso não ser sua melhor amiga, mas você ainda é minha melhor amiga. Ela olhou para mim, levantou uma sobrancelha e fez: tá bom. Eu fiquei esperando a reação dela. Eu disse: você quer um abraço para se acalmar? Você não precisa ser amiga da mamãe, mas a mamãe é sua amiga para sempre. Ela me abraçou, terminou de chorar mais um pouco, olhou para mim, sentou do outro lado da cama, dobrou as perninhas grossas e falou: agora eu sou sua amiga de novo. Às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de ter emoções amadurecidas, porque na verdade nós ainda não recebemos de Deus a maneira como Ele quer nos ensinar a viver. É algo engraçado que eu até anotei, guardei aqui, filmei ela chorando um pouquinho. A gente guarda essas memórias, a gente aprende com elas. Deus continua falando nas coisas comuns. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus só fale como um fogo, como um vento, com alguém dizendo a você: assim diz o Senhor. Mas Deus continua falando enquanto você está dirigindo para o trabalho, enquanto você está no ponto de ônibus. Deus continua falando quando você vê a necessidade de alguém. Deus continua falando quando você se levanta pela manhã e entende que a misericórdia dele se renovou sobre a tua vida. Deus ainda fala. Deus ainda fala contigo enquanto você balbucia uma canção no meio de uma oração sofrida. Deus ainda faz os grandes eventos nos pequenos momentos que sementes são plantadas e parecem invisíveis. Deus nunca vai te honrar em público antes de te forjar no secreto. Muitas pessoas gostam do dia do louro, o dia das comemorações, o dia das placas douradas, o dia do título, o dia que você foi aprovado no concurso, o dia da festa de casamento, mas a grande verdade é que os eventos não sustentam a rotina. É uma rotina estabelecida em Deus que sustentará os eventos da sua vida. Se Deus está trabalhando com você no íntimo, não tenha medo, porque o Deus que fortalece raízes no secreto é o Deus que está fundamentando o propósito no ambiente público. Então muitas vezes nós precisamos passar por processos de vergonha, de humilhação, porque a humildade nasce da humilhação. O chamado dessa casa diz: em lugar da vergonha, você exultará em... Então dupla honra não é direito de qualquer um, é lugar de quem passou vergonha. A dupla honra é um lugar reservado para aquele que foi humilhado. Sabe, existe um princípio no judaísmo que ensina o seguinte: que a humildade só vai nascer da pressão da vergonha. Porque Deus não pode honrar soberbos. Deus precisa honrar pessoas que no coração delas não haja ego e não haja vanglória. Porque o ego é o maior destruidor de relacionamentos, de posições e de chamado. O ego fala meu, o propósito, o chamado, a entrega, o relacionamento diz o seu. O ego fala me dá. E a sua vida, para ser efetiva, ela clama pelo aonde eu posso entregar. Então quando eu passo por um processo desafiador, quando um relacionamento passa pelo processo, você já ouviu a expressão comer 1 quilo de sal? Por quê, minha gente? Porque uma pessoa recém-casada, ela compra um saquinho de sal. É a última coisa que vai acabar da feira. O produto de limpeza dura um mês, o sal é 1 ano. Então, para você comer 1 quilo de sal com alguém, você passou por várias estações.
Você não precisa nem contar quantos anos eu estou casada. Você pensa, quantos quilos de sal eu já comi? A grande realidade é que tudo aquilo que você precisa vencer, você primeiro precisa passar por. Você já viu vitória sem processo? Você já viu conquista sem desafio? A gente vai na academia e todo mundo posta. No pain, no gain, sem dor, sem ganho. Eu brinquei esses dias, rapaz, vou fazer um teste, vou começar a postar quando eu vou na academia, porque deve ser isso que não está fazendo o efeito que eu quero. É que eu não estou postando. De vez em quando, você assiste aqui, quem me dera, né? A gente vai rolando a timeline, passa aquela galera fitness, fazendo exercício, comendo alface o dia inteiro. Você pensa que bom que seria que viesse por osmose. Que eu vendo, eu já recebesse o efeito. Mas a vida não é assim, a vida requer processo, e o processo requer emoções estáveis. Quem pifa no processo, pifou, porque a emoção não suportou trabalhar para a honra. Você está comigo? Quem pifa no meio do processo, pifa. Porque entre a promessa e o cumprimento, a pessoa não permitiu que a emoção dela fosse trabalhada num lugar de dor e humilhação, para que ela chegasse no lugar de dupla honra. Alguns de nós param na boca da botija, porque as nossas emoções nos fragilizaram antes da promessa nos fortalecer. Então, emoções bem estabelecidas, elas são a chave de Deus para essa estação. Deus te deu emoções, mas Deus não deu você as emoções. Deus te deu sentimentos, que você percebe. É como a febre é um termômetro. A febre avisa, tem ali algo, tem uma inflamação, tem uma infecção. A raiva diz para você, tem um lugar aqui de vulnerabilidade, onde você está se magoando, onde você está se ressentindo. A vergonha diz, aqui tem um lugar de autoproteção, um lugar onde você está fugindo. O orgulho diz, aqui tem um lugar de insegurança, aqui tem um lugar onde você precisa vigiar e confiar em mim, não em si mesmo. A ansiedade diz, aqui tem um excesso de futuro e falta do presente. Então as nossas emoções, elas anunciam alguma coisa. Então Deus te deu as emoções, porque Ele quer que você saiba aonde você precisa ser moldado, curado, ou aonde você precisa avançar. Tem coisas que você faz e diz, meu Deus, eu nasci para isso. Porque dentro de você o coração bate mais forte, você se alegra, você sente um senso de completude, você sente. Então Deus nos deu as emoções, mas Deus não te deu para ser dominado por elas. Então as emoções, elas anunciam lugares onde nós estamos recebendo de Deus, ou lugares onde está faltando Deus. A Bíblia diz para mim e para você, irai-vos, mas não pequeis. Então o que está dizendo? Você vai sentir, isso vai avisar você que você está sensível nessa área, mas você não vai agir com base no que você sente. Sabe por quê? Pessoas que estão sempre sentindo, nunca estão discernindo. Eu acho que. Não ache. Confie. Eu estou com raiva. Não tenha raiva. Dobre o seu joelho e diga, Senhor, expõe em mim todo lugar que eu ainda acho que eu preciso me defender. Indignação. A sua indignação é indignação para gerar mudança ou indignação para gerar crítica? Se é para gerar crítica, cale-se. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Mas se é para gerar mudança, arregace as mangas e avance. E diga a si mesmo que não vai parar. Porque eu não sou daqueles que retrocedem, mas dos que avançam e cumprem o propósito. Então, veja só. Tentar ser feliz o tempo todo é o lema da sociedade atualmente. Todo mundo quer ser feliz. Deixa eu te dizer um negócio, rapaz. Ninguém é feliz todo dia. Meu Deus. Você não foi feito para isso. Assim como a paixão, ela tem um pico de 2 anos e depois você entra na estabilidade, onde você tem um amor consolidado e tomadas de decisões. Você também não nasceu para todos os dias ter uma injeção de dopamina no seu organismo, e nós temos buscado essa felicidade a qualquer custo. Então nós estamos com dopamina barata constantemente, e normalmente a nossa dopamina não está na leitura da Bíblia, não está na oração. A nossa dopamina está num vídeo rápido, onde a dopamina cai no doce, no açúcar.
está no caos. Quem é que não se entreteu esses dias com a cadeirada do Marçal? Quem é que quando olha para o Boulos não pensa assim, meu Deus, esse comedor de açúcar? Algumas coisas vão ficando na nossa mente porque elas são esse exercício da dopamina. Qual foi o último meme que você decorou? Acabou, Jéssica? Show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro procurando motivações baratas para continuar nos sentindo felizes. Nós estamos o tempo inteiro passando o cartão de crédito, assistindo uma série diferente. E nós somos a geração mais vazia de todos os séculos, porque é uma geração que lê menos, é uma geração que convive menos. Pastor, o que você veio falar aqui? Você vai chegar comigo, amém? Porque nós precisamos entender com o que nós estamos lidando nesse tempo. E não simplesmente aquilo que eu quero ouvir. Porque às vezes nós nos acostumamos até para ser felizes, só dar ouvidos para aquilo que queremos. Mas talvez o que você deseja ouvir não muda a tua vida. É por isso que a gente às vezes entra e sai de lugares e nada acontece. Mas aqui hoje você vai ouvir algo para mudar a sua vida. Porque eu tenho um compromisso com a palavra e não um compromisso com as emoções. Então o que acontece? Nós estamos procurando essa resposta imediata. Nós estamos constantemente, nós não conseguimos passar por crise. Na época dos nossos avós, o eletrodoméstico quebrava, você consertava. Hoje, consertar sai mais caro do que comprar um novo. O que a sociedade está dizendo a você? Não conserte, compre um novo. Atualize. Você percebe a relação que isso tem com a nossa vida? Não conserte o ambiente, atualize. Não conserte o relacionamento, atualize. Nós aprendemos que consertar é mais caro do que trocar. Então nós vamos vivendo esse estilo de vida e nós vamos nos adaptando. Então, ser feliz o tempo todo virou o nosso lema. Só que ser feliz o tempo inteiro é o que está tornando as pessoas infelizes. Porque tem dias que você precisa chorar e mudar um padrão. Tem dias que você precisa passar por processos desafiadores. Tem dias que você vai fazer uma obrigação, porque aquela obrigação vai gerar o resultado que você aguarda. Nem todos os dias você vai estar no pão e circo, mas muitos dias você vai estar no comum. Max Lucado conta uma história que eu amo. Um casal estava conversando e ela perguntou a ele, o que você mais gosta quando eu cozinho? E aí ele falou, pratos especiais, o dia que você fez pato ao molho de maracujá. Aquele dia que você fez risoto ao curry. No dia que você fez o medalhão de filé. E ele começou a descrever dias de refeições extremamente importantes. E ele contou, nossa, eu me lembro desses dias, foram acho que uns 15 dias do nosso casamento, se fossem consecutivos. Foram uns 15 pratos especiais que você fez, que eu amei. Ela é verdade. Mas o que te sustentou? Foi o arroz, foi o feijão, foi o legumes, foi a salada, foi a proteína do dia que desce, a que dava. Porque apesar dos momentos eufóricos, foi os dias comuns que mantiveram aquele homem de pé, tendo condições de trabalhar, de se levantar. Foi o café da manhã simples, o ovo na frigideira, que seguraram o dia a dia daquele ambiente. Então a felicidade que nós estamos procurando não é a felicidade que Deus tem para nós, porque a felicidade que você procura são os picos. A felicidade que Deus quer te dar é a estabilidade de alguém que pode viver confiando dia após dia, porque não faltará. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus é um Deus que tem a medida certa para cada estação na sua vida. É interessante, né? Uma injeção constante de dopamina vai viciar o seu cérebro. Mas uma injeção constante da palavra de Deus vai educar o seu coração. Os milagres continuam acontecendo todos os dias. O milagre quando você se levanta pela manhã e tem mais um dia. O milagre quando um bebê é gerado no ventre de uma mulher. O milagre quando alguém difícil se arrepende e muda de atitude. O milagre quando você permanece apesar da crise.
O milagre, quando você se levanta e perdoa mais uma vez. O milagre, quando você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. As emoções são altares. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. É por isso que eu começo com essa utopia da felicidade constante. Porque nós precisamos das montanhas e nós precisamos dos vales. Nós precisamos desse equilíbrio. Você precisa do avanço e do descanso. Você precisa do que Eclesiastes fala, do abraçar e do deixar de abraçar. Você precisa do amar e do distanciar. Você precisa desse processo para que o maior tesouro que você tem seja saber que o Deus dos céus e da terra equilibra a sua história dia após dia. Sabe, são nos dias de dor que muitas vezes você se volta e enxerga coisas em você que tinham passado batido, mas tinham feito você errar o caminho por muitas estações. Porque parar nem sempre é um retrocesso. Às vezes continuar no caminho errado é o que é o maior erro. Porque você está aumentando a distância no erro, ao invés de estar reabastecendo, recalculando e voltando para o lugar que Deus tinha para você. Então a Bíblia fala sobre as nossas emoções como cidade sem muros, ou como cidade com muros derrubados. Assim é aquele que não sabe dominar-se. Provérbios 28, 25. Você sabia que é mais fácil amar a humanidade do que amar o próximo? Porque quando você ama a humanidade, você ama uma ideia. Quer fazer diferença? Antes de sair para fazer algo grande aí fora, volte para casa e ame os seus. Volte para casa e ame. Ame as pessoas que você conhece, o melhor e o pior. Ame. Ame. Porque quando você ama a humanidade, você está amando algo que você faz e depois você volta sem compromisso. Porque quando você está amando uma ideia, nada contra. Mas quantas pessoas frustradas no dia a dia, elas se envolvem em grandes coisas, porque elas precisam aliviar o sentimento de culpa. Quando você fizer algo, faça com todo o seu coração, nos ensina o Senhor. Quando você for amar alguém, ame, olhando nos olhos e se entregando completamente. Quando você estiver olhando para uma criança vulnerável, entenda que a vulnerabilidade dela pode ser nas circunstâncias, mas ela pode dar para você o suprimento de uma vulnerabilidade que está mal resolvida na tua alma. Porque às vezes a gente acha que só a pobreza é um conflito. Mas eu conheço tantos pobres meninos e meninas ricas. Estão cheios de posse, mas estão miseráveis no seu propósito. As nossas emoções, elas tendem a mentir e nos colocar num falso conforto. As nossas emoções tendem a nos guiar, quando nós deveríamos guiar elas pela palavra de Deus. Sim, eu não sou uma cidade com muros derrubados. Sim, eu sou aquele que sabe me dominar, porque eu sou dominado por Deus. Sim, eu não sou alguém reativo, mas eu sou alguém que vive por revelação. Eu não sou alguém que me movimenta pela minha última dor. Eu sou alguém que me movimenta pela última palavra que Deus disse ao meu respeito. Pessoas emocionais, não tem problema com as emoções, mas esse excesso, pessoas emocionais que agem com base no que sentem o tempo inteiro, elas são guiadas pela sua última sensação. Elas são guiadas pela última chateação, pela última ofensa. Então o tempo inteiro o coração delas está poluído, porque elas não estão ouvindo de Deus, elas estão ouvindo da reação. E você vai reagir com base no que você aprendeu na infância, com base nos traumas que você adquiriu. Você vai simplesmente reagir. Mas Deus não quer isso de você. A palavra fala no Salmo 37, 5, que Deus criou o meu coração e o seu repleto de desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe, o Senhor, hora nenhuma, Ele quer matar os desejos do teu coração. O Senhor mesmo plantou no teu coração desejos. Ele plantou vontades.
Ele plantou no teu coração parte do DNA dele, para que você saiba identificar para que você nasceu. É o Criador dizendo à criatura a função. E esses desejos que Ele coloca em mim e você, eles são um anúncio do porquê você nasceu. Você pode perceber que por mais que a gente conviva na mesma comunidade, cada pessoa tem habilidade voltada para uma coisa totalmente diferente da outra. Alguns têm a questão da música, outros das artes. Alguns são organizacionais. Outros dão os detalhes, perceber a necessidade e a beleza. Nós somos diferentes, com desejos diferentes implantados dentro de nós. Não se sinta culpado por sentir, mas sinta-se totalmente dependente de Deus para reagir, para decidir. Quando a Bíblia está falando sobre isso, ela está nos ensinando a não ouvir aquilo que é transitório. Quem cresceu na igreja, muitas vezes cantou: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. Não ouça o que é transitório, não vá fazer feira com fome. Você já percebeu que você gasta muito mais se você for para o supermercado com fome? Você sabia que a maioria dos supermercados aumentam o preço no sábado e no domingo? Porque são os dias que as pessoas estão mais ociosas. Normalmente elas querem fazer algo diferente e às vezes elas vão para a questão da comida. Você sabia que você pode acabar com relacionamentos por reagir na hora de uma raiva? Não decida com base no que é transitório. Sabia que você pode se arrepender? Talvez você está no lugar hoje, você está achando ruim, você está murmurando, você está reclamando, você não orou ainda, você não entende qual é o propósito de Deus, você está focado na perseguição ou de um colaborador, ou de um chefe. E você está entrando em crise, porque tudo que você vê é a perseguição, é a pressão, é a sensação que você tem de inadequação. Então você começa a reagir com base nisso e você começa a murmurar: eita, eu não aguento mais ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui, Deus, eu não aguento mais esse lugar. Só que normalmente quando Deus quer trazer alguém para Ele, Ele coloca essa pessoa para importunar um crente, que é para o crente orar por essa pessoa. E às vezes Deus te levantou nesse lugar como intercessor, como intercessora. Deus não quer que você reclame, Deus quer que você reúna as pessoas no intervalo e ore e fale sobre a Bíblia. Deus quer que nesse lugar você seja um reflexo. Porque se Jesus foi perseguido, você acha que você não vai ser? Se José foi invejado, você acha que você não vai ter que lidar com isso em algum momento da sua vida? O problema é que nós queremos construir uma história com Deus sem os desafios. Mas sem os desafios não tem humilhação. Sem a humilhação não tem a dupla honra. Sem a dupla honra, a tua porção é menor do que poderia ser e do que aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Só que aí você vai. Você toma uma decisão no ímpeto: eu não fico mais aqui. Você não entendeu ainda o que Deus pode estar fazendo. E você se revoltou contra o processo. E aí depois você sai daquele lugar e pensa: meu Deus, eu não devia ter saído. Por que eu fiz isso? Meu Deus. Pessoas que hoje correm para o divórcio e acham que o divórcio é a solução, mas o divórcio é só mais uma quebra, que você vai ter que lidar com as consequências dela do mesmo jeito. Às vezes é tão mais fácil restaurar. Claro que cada caso é um caso. Eu não tenho essa utopia. A Bíblia inclusive fala disso, porque fala que Deus deu a carta de divórcio, fala com Moisés por conta da dureza do coração de alguns. Faz parte, infelizmente. Mas você percebe que a nossa vida, ela é o tempo inteiro emoções, 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 emoções. Efésios 4:26 fala: quando ficarem irados, não pequem, apaziguem antes que o sol se ponha. Nesse princípio, Deus está nos ensinando: não tome decisões definitivas por momentos transitórios. Aguente um pouco a pressão, perdoe um pouco mais, lute um pouco mais, vença um pouco mais. Nós nos acostumamos a receber as coisas e a reagir, mas nós ainda não aprendemos o contra-ataque.
Nós não aprendemos ainda, às vezes vem uma palavra a respeito da sua identidade. Ah, você é fraco. Ah, você é sensível demais. E Deus não diz isso, Deus diz, nossa, você é alguém manso. Ou Deus diz, você é alguém que percebe os ambientes. Mas aí o inimigo falou duas realidades, usou boca de pessoas e você deixou aquilo descer para o seu coração. Mas na verdade você deveria ter dito, eu não sou isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia fala que eu sou chamado, a Bíblia fala que eu sou escolhida. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é minha força. A Bíblia fala que Ele sabe os pensamentos que tem ao meu respeito. E eles são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o futuro que eu sonho. Gerenciar emoções é muito mais sobre receber, respondendo com a palavra, do que ter um curso que te ensine a gerir elas. É muito mais sobre como eu reajo diante da crise. A minha reação não é doutrinar minhas emoções. A minha reação é conhecer o Deus que gerou minhas emoções e entregar para Ele o domínio e o controle da minha vida. Pedir a Ele graça. A Bíblia fala em Salmo 8, em Provérbios 8, se você é falto de sabedoria, peça e será dado. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não te desafia a fazer algo que Ele não te deu ainda a graça para fazer. Com base em emoções, muitas pessoas estão fazendo coisas boas, mas coisas que Deus nunca pediu que elas fizessem. Porque não quer desagradar o outro. Porque não quer parecer alguma coisa. Então ela começa a abraçar tudo. Você pode fazer isso para mim? Posso. Você pode? Posso. Faço. Mas aquela pessoa termina o dia em crise, porque ela não deu conta de fazer tudo. Porque ela não foi chamada para tudo isso. Ela foi chamada para a porção que lhe cabe. Mais uma vez, as emoções submetidas a Deus são o maior tesouro, mas emoções desgovernadas podem levar a minha vida e a sua para um lugar muito perigoso. 2 Coríntios 4,18 diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eterno. Aquilo que você está vendo, a circunstância que você está lidando vai passar. Deixa eu dizer uma coisa, tudo passa. Tudo passa, mas Deus não passará. Tudo passa. Sabe, essa perseguição passa. Sabe, esse medo vai passar. Sabe, essa crise passa. A provocação passa. A mentira passa. Mas quem Deus é na minha vida e na sua não passa. Ele é um lugar estável. Só que a gente está construindo a nossa vida com base em emoções, em opiniões, em aptidões. E Deus está chamando eu e você, construa a sua vida em mim. Eu vou construir em ti, tu és meu fundamento. Eu vou somente em ti, não vou ser abalado. Como que eu tenho decidido, Senhor? Como eu tenho decidido? Como que eu tenho agido? Sabe, a Bíblia conta a história de Miriam. E às vezes mora uma Miriam em mim e você. Miriam era irmã de Moisés. Miriam era aquela irmã arrojada que resolvia problema. Na época que os bebês estavam sendo mortos, e a mãe de Miriam, de Moisés, protege aquele bebê e coloca ele num cesto no rio. É Miriam que vai acompanhando o cesto para ver se o bebê ia ser resgatado por alguém. Quando a filha de Faraó pega Moisés no braço, Miriam é aquela menina com iniciativa que diz, olha, eu conheço alguém que pode dar de amamentar o bebê.
Ela conectou o fato de que aquela filha de Faraó não tinha leite para dar. Moisés era pequeno, a mãe dela tinha acabado de dar à luz, né, pouco tempo, e que o bebê ainda mamava, então ela tinha leite. Ela ofereceu a própria mãe como uma ama de leite para aquela criança. Ela garantiu que Moisés tivesse mais tempo com sua mãe. Ela garantiu que a filha de Faraó tinha resgatado o bebê, que o bebê chegou em segurança, que o cesto não tinha virado no rio. Ela garantiu que aquela criança não tinha sido tomada por animais do rio. Ela estava o tempo inteiro cuidando de Moisés para que, o quê? Ela era uma guardiã de promessa, ela era uma guardiã de propósito. Miriam estava sempre um passo à frente. Quando o povo está passando o mar vermelho, o mar se abriu, Israel passou. Uma coluna de fogo durante a noite guiava Israel. E os carros de Faraó no meio do caminho, quebrados, paravam. Israel prevalecia. Em frente seguia. E a noite para eles tornava em dia. Aí a Bíblia fala logo depois. As canções falam que Miriam pegou os pandeiros, convidou as mulheres e disse: vamos adorar a Deus. Então Miriam tinha um espírito o quê? Ela era uma precursora, ela era alguém que tinha iniciativa, ela era alguém grata. E a Bíblia descreve Miriam como alguém que estava dançando de gratidão. Tinha atravessado o mar, ela levou o povo a celebrar, dar honra e glória a Deus. Meu Deus, Miriam era uma mulher, e tanto, você percebe? Miriam era alguém incrível, Miriam é alguém que nem esperava. Ela agia. Miriam tinha um coração de resolutora. Tinha um problema, chama Miriam. O que eu vou fazer? Não sei, chama Miriam. Você via problema com o povo no acampamento, Miriam estava metida no meio para gerenciar o negócio. Miriam era uma líder nata. Mas a Bíblia fala que Miriam não soube entender as estações por conta das emoções dela. Ela se juntou com seu outro irmão e começou a atacar Moisés, que Deus havia instituído. Moisés era líder como Miriam? Provavelmente não, é só ler a Bíblia. Moisés gostava de falar, odiava. Ele pediu a Deus para não falar, ele era gago e disse: Senhor, manda alguém comigo. E Deus manda o irmão para traduzir o que ele falava. Então imagina a crise de Miriam. Miriam vê Deus usando Moisés, Miriam vê Moisés fazendo coisas que ela jamais faria, resolvendo como ela jamais resolveria. As emoções de Miriam começam a entrar em polvorosa. A Bíblia deixa claro. E Miriam se junta com Arão. Não, você está vendo, Moisés, ele agora acha que manda em todo mundo. Eu penso, imagina Miriam dizendo a ele: eu que salvei a vida dele. Eu que deixei ele ficar mamando em manhinha mais tempo. Que fui lá resolver com a filha de Faraó. Então, Miriam começa, ela entra em crise. Ela não comporta as emoções dela. E Miriam, você não vê Miriam resolvendo o processo com Deus. Você vê Moisés subindo o monte. Como Morada muito bem canta: eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou chegar lá até te encontrar. Na casa e vou fazer morada. Só que quando Moisés desce do monte, Moisés volta com revelação, não é verdade? Mas Miriam está no meio do povo e o povo está construindo um bezerro de ouro. Miriam não continha as emoções dela. O tempo inteiro Miriam queria fazer aquilo que Deus não estava mandando fazer. E não sabia respeitar aquilo que Deus estava conduzindo. Qual era o problema de Miriam, gente? Emoções. Miriam não entendeu as estações. Miriam começou a duvidar da direção de Deus. Miriam esqueceu quem ela era em Deus. E começou a questionar o que Deus estava fazendo. E a Bíblia diz, em Números 12, 15, algo. Diz assim: assim Miriam ficou leprosa.
E esteve guardada fora do acampamento por 7 dias. E o povo não partiu até que Miriam fosse trazida de volta. Veja que coisa interessante. Eu não vou entrar porque eu entendo o tempo que a gente tem. Veja que interessante, gente. A palavra diz que que Moisés vai interceder por Miriam junto a Deus. Miriam precisou ver no corpo dela a expressão de como andava a alma. Miriam precisou ver as feridas, a lepra no corpo, que as emoções dela estavam gerando. Porque Miriam fica leprosa por lutar contra o que Deus estava fazendo. Você já adoeceu por lutar contra algo que Deus está fazendo na tua vida? Você já ficou ansioso porque Deus movimentou você e você disse, não me leva, Senhor, não faz. Você já ficou irado porque Deus não fez algo que você queria, do jeito que você queria, na hora que você queria? Você já teve um burnout porque você não saiu de algo quando Deus tinha dito a você que a estação tinha acabado? O que nos difere de Miriam? Miriam teve uma lepra visível no corpo, mas Deus não queria machucar o corpo de Miriam. Deus queria expor a Miriam como andava a alma dela e como as emoções desgovernadas estavam arruinando o propósito dele para ela. Deus olhou para Miriam e disse, Miriam, para. Tem portas que Deus fecha porque Ele está dizendo a você, para. Tem relacionamentos que Deus remove porque Ele ouviu as conversas que você não ouviu. Tem lugares que Deus manda você ir porque Ele fez isso com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Porque Deus queria gerar em Abraão o pai da fé. Abraão veio de uma família politeísta. Abraão é o primeiro crente monoteísta da Bíblia. Ele é o primeiro a quebrar uma cultura, mas ele só quebrou quando saiu do lugar onde estava confortável ficar no ambiente. Quando foi que suas emoções pararam algo que Deus já começou? Quando foi que a lepra veio para fora? Porque você foi como uma cidade sem muro e não governou aquilo que Deus te deu autoridade. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele disse o quê? Governem. Deus não disse Adão governe Eva. Ele disse Eva governe Adão. Mas Deus disse, governe tudo que eu confiei a você. Governe-se a si mesmo. Ponha muros na sua cidade. Governe o que eu coloquei debaixo de você. Governe os seus filhos. Porque se você não governar, o mundo vai governar ele com ideologia. Governe o trabalho que eu te entreguei. Porque se você não governar, você vai perder aquilo que eu posso fazer através disso. Porque ver um homem excelente em seu trabalho será posto diante de reis. Não diz, não vê alguém numa alta posição, não diz alguém bom naquilo que faz, onde está agora. Porque quem é fiel no pouco, no muito, Deus acrescenta. Quem reclama, está sempre reclamando. Vou dar um exemplo. Estava tentando ajudar um irmão e vamos arranjar um lugar aqui para ele para trabalhar. Não, aqui está difícil, aqui está ruim. Vamos arranjar outro lugar aqui está ruim, está difícil. Algumas semanas atrás apareceu outra oportunidade, vamos ajudar o irmão, coitado, não está conseguindo lugar. Aí chegou de, nossa, esse lugar está muito ruim, está muito difícil. Ah, irmão, o problema não é o lugar, o problema é o braço curto de quem não quer dar glória a Deus através daquilo que faz. Então qualquer lugar vai ser ruim, qualquer lugar vai ser difícil, qualquer lugar vai ser complicado, porque as suas emoções não são governadas. Porque você não se governa e diz, relógio, 7 da manhã. Porque você não se governa e diz, engole o sapo. Porque você não se governa e diz, eu vou dar o meu melhor. Quem reclama no pequeno vai reclamar no grande. Quem reclama no grande vai reclamar no maior ainda. O problema não é o lugar, o problema não é a condição. O problema não é o louvor, o problema não é o som. O problema não é o irmão, o problema é eu e você. Com emoções desgovernadas, vivendo uma vida sem efeito. Miriam passou por esse processo, mas Miriam era top. Miriam era incrível. Miriam estava no círculo de oração. Miriam era do repleplé. Miriam tinha uma história com Deus, que não passava por Moisés, mas que protegia Moisés. Mas Miriam não entendeu quando Deus transicionou. E ela começou a brigar pela posição e saiu do lugar de propósito. O que está gritando no seu corpo? Porque Deus está dizendo a você, deixa eu tirar essa lepra.
Deixa eu curar essa emoção. Deixa eu transformar a ansiedade em confiança. Deixa eu transformar a insônia em dependência. Deixa eu transformar controle em confiança. Que Miriam ainda habita em mim e você. Eu não estou falando da Miriam adoradora. Eu não estou falando da Miriam que reconectou a mãe ao filho. Eu estou falando da Miriam que se perdeu e deixou as emoções governarem até gerar uma lepra que precisa o quê? Ir para a tenda. Miriam precisou ir para a tenda. Ela precisou ser isolada por dias e o povo ficou esperando o processo de Miriam. O que está parado na sua vida? Qual foi a terra prometida que deu pausa no caminho para você chegar? Porque você ainda está dentro da tenda e não deixou Deus curar essa lepra nas suas emoções, que está expondo fora aquilo que Deus quer curar dentro. Hoje a Miriam leprosa precisa morrer para a Miriam adoradora voltar a se erguer. Nós precisamos deixar ir aquilo que nos rouba da vontade de Deus. Mas a palavra diz que Miriam, ela abraçou a disciplina. Cura-me. Eu quero ser curado, Senhor, cura-me. Deus, eu talvez não saiba governar, Pai, as minhas emoções, mas eu estou dizendo a você, governa-me de maneira que eu saiba governar o que o Senhor me confiou. Às vezes o seu problema não é o seu problema, é o tamanho que você dá a esse problema. Porque olha, Davi era um cotoco de gente na Bíblia. Ele olhou para Golias e disse assim: olha, quem é tu para vir contra o Deus de Israel? Mas eu e você costumamos olhar e fazer que nem os irmãos dele fizeram. Meu Deus do céu, que homem grande. Meu Deus, eu estou lascado. Como é que vai ser isso? Eu não tenho o necessário. Davi tinha o necessário, o que estava por perto e uma fé. Hoje esse gigante cai, porque ele afrontou o meu Deus. E sabe de uma coisa? Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande. Davi não começou a dizer, olha o tamanho do meu problema. Ele olhou para o problema e disse, olha o tamanho do meu Deus. Ele é tão grande, Ele é tão grande. O meu Deus é tão grande. Louvor. Se eu cantarei, é o meu Deus. O deserto é um lugar de passagem. O deserto não é o seu lugar. O deserto não é a sua moradia. Talvez você se sinta confortável porque os sapatos não estão se gastando, porque de manhã tem um manazinho caindo dos céus. Aí você pensa assim, tá bom rapaz, tá bom. Mas Deus não é um Deus medíocre. Deus é um Deus que dá sustento no deserto para nos levar a Canaã. Deixa eu te dizer uma coisa, Canaã é logo ali. A questão é que uma galera olhou para Canaã e disse, meu Deus, tem gigante, meu Deus, é complicado, meu Deus, tem muralhas. Josué e Caleb olharam para Canaã e disse, olha o tamanho daquelas uvas. Olha o tamanho daquela colmeia, ali tem mel. Olha isso, nessa terra tem leite, tem provisão, tem rios, tem fontes, tem jardins, meu Deus. O processo é só um detalhe, porque eu estou de olho na promessa. As emoções daqueles homens do deserto disseram para eles, não dá, é grande demais, é complicado demais, é difícil demais. Nessa hora Josué e Caleb já estavam com a faca cravada nos dentes, dizendo, que hora que a gente vai?
Porque eu estou vendo que o que Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu posso ter rodado no deserto, mas o deserto não é minha casa. O deserto não é o meu lugar. As minhas emoções não vão dizer que o que Deus tem para mim é complicado. As minhas emoções vão dizer: exalta o Senhor, glorifique a Ele, porque se Ele prometeu, Ele fará acontecer. O Deus que fez com Abraão, o Deus que fez com Isaac, o Deus que fez com Jacó vai fazer comigo. Eu vou me embora para lá, porque Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. O meu lugar, a minha vaga é logo ali. A minha restauração é logo ali. A minha vitória é logo ali. A cura é logo ali. A promessa é logo ali. Eu não vou parar. Eu vou continuar e avançar. É mais que estratégia. Que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. É o que sustenta de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E quando Miriam passar por isso, Deus restaura ela, o lugar dela. Pode ficar de pé, estamos na conclusão. E a Bíblia diz que então Miriam a profetiza. Então Miriam a profetiza. Ele voltou a chamar ela não pelo nome da dor, ele voltou a chamar ela pelo nome pela qual ela foi gerada. Miriam a profetiza. Tomou em suas mãos o tamboril, convidou as mulheres e elas saíram celebrando com danças. E Miriam entoava: cantai ao Senhor, porque Ele triunfou. Cantai ao Senhor, porque Ele triunfou. Porque quando Deus triunfa, Ele põe sua emoção no lugar. Ele te ensina a governar ela. Ele te mostra tempos e estações. E Ele te dá um nome pelo qual você nunca deveria ter deixado de viver. Deus está chamando hoje de volta o adorador, a profetisa, o pastor, o líder, a mestre. Do que Deus te chama hoje. Ele está dizendo: governa as tuas emoções, porque quando você governar elas, eu posso te colocar para governar o que eu quero para você. Você pode não ver o amanhã, você pode não entender o que está acontecendo, mas uma coisa você pode fazer: você pode o exaltar, você pode o adorar e dizer: eu não moro no deserto. Eu não moro no deserto. O medo não vai me calar. Entrega para Ele a emoção que te domina. Qual é? Você vive tomando decisões pelo medo? Você vive tomando decisões pela raiva? Você vive tomando decisões pela angústia? Você vive tomando decisões pela vergonha? Qual é a emoção hoje que você precisa entregar para que Deus possa te devolver o nome pelo qual você foi chamado? Qual é a lepra que aparece em você denunciando que tem algo não resolvido? Hoje você pode dizer a Ele: mesmo que o mar esteja à frente, tenho certeza que eu vou passar.
o medo não vai me parar. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, mas hoje Deus abriu para você o mar das suas emoções, para te mostrar que quem governa é Ele. Sim. Enquanto a gente vai estar louvando aqui, eu convido você. Entrega, 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 entrega esse lugar, entrega esse medo, entrega essa vergonha, entrega esse opróbio, entrega essa mentira, entrega esse descontrole, entrega essa mente agitada, entrega a Ele, entrega. Porque entre você e o propósito de Deus não pode ter nada. Entre você e a voz do Pai não pode ter nada. Talvez hoje Ele só te expôs, porque Ele está dizendo a você, como Ele disse a Miriam: Miriam, a profetiza. E ela tomou o seu pandeiro, e ela tomou o seu instrumento, e ela o glorificou. Que nessa noite você saia daqui como alguém que glorifica, porque passou, passou, passou. Como eu amo